Valor. Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para você, profissional de mercado, investidor e telespectador aqui da casa, sempre as maiores mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para esse bate-papo de almoço aqui com vocês, trazendo os temas de relevância, o que você não pode deixar de discutir e também aqueles temas que ficam ali no mundo secundário do mercado, para que você mantenha atenção, abra ali seus olhos. Então a gente está aqui justamente para cumprir essa missão de tornar vocês, telespectadores, investidores um pouquinho melhores a cada dia com os nossos ilustríssimos convidados. E hoje nós vamos bater um papo sobre o cenário atual, sobre um pouquinho de macro, um pouquinho de ativos de renda fixa, um pouquinho sobre o que é o dia a dia do atendimento em private dentro dos assessores de investimento com a Júlia Damé, sócia da Matriz Capital. Júlia, um prazer recebê-la aqui, é um prazer tê-la aqui conosco no Você com Dinheiro. Imagina, eu que agradeço o convite. Em meu nome, em nome da Matriz Capital, é um prazer estar aqui contigo hoje. Maravilha. Então deixa eu começar. A gente tem uma tradição no programa, uma tradição um tanto capciosa, fazer perguntas difíceis, porque a gente está aqui para ouvir e aprender com os convidados. E a gente teve um ciclo, né? A gente vinha com bolsa muito lateral, aí a gente vinha com aquela expectativa do Copom super positivo, né? Reduzir a taxa de juros, e depois que veio essa redução tão desejada, a primeira, depois a segunda, a gente viu uma bolsa andando de lado, caindo um pouco, e o fato é que muita gente discute justamente que existia uma precificação já nesses juros. Então, agora não adiantaria você ir correndo para a renda variável, não era esse o ponto. Agora, como você, dentro do mercado, né, e fazendo essa ponte com os clientes, como você tem visto o momento de alocação? A gente está num momento macro que demanda essa ida para risco, ou você tem acompanhado aí, junto aos seus clientes naturalmente, essa manutenção da preferência por renda fixa? Então, tu comentou ali sobre o fato do mercado estar aguardando, né, essas quedas na taxa de juros. Isso é um movimento que sempre acontece, né? O mercado ele sempre antecipa esses movimentos, então depois que sai já o resultado, nunca é um momento de tomar a decisão, né? Então, entendendo isso, entendendo que já é esperado que a taxa de juros vai vir sendo reduzida, a gente também precisa entender o cenário macro, onde os Estados Unidos, por exemplo, que é a nossa maior força na economia, tem passado ainda por dificuldades. China também no setor imobiliário, que influencia bastante, né, os segmentos. Na semana passada a gente teve o Fed, né, onde eles aumentaram a taxa de juros e comentaram que pode ainda haver mais um aumento até o final, mantiveram, mas que pode ter um aumento até o final do ano. Então, isso faz com que, mesmo aqui tendo havido essa redução, ainda tem bastante preocupação nesse sentido, porque mostra que lá fora ainda não está acontecendo a deflação necessária para que a tomada de risco venha mais forte na carteira dos clientes, né? Então, já faz bastante tempo, até porque a gente está passando por esse cenário há bastante tempo, que a gente indica para os clientes ter cautela nas suas posições, seguindo, claro, né, o perfil ali de cada um, porque a gente tem desde o perfil conservador até o perfil agressivo, então é bastante importante a cautela. Tomar risco, sim, tem espaço para isso, né? A gente tem boas recomendações em renda variável, consegue bons resultados, então sim, tem espaço para isso, mas é sempre importante ter cautela e estar com um espaço na carteira para aproveitar oportunidades que elas vão surgir, né? Mas tendo cautela, óbvio, porque o momento pede isso. Você comentou de tomar risco, né? A gente também pensa bastante em risco educado assim, né? Pensar risco como renda variável, aquele risco de oscilação do preço.
mas tem risco de crédito no meio também, né? Sim. Inclusive, a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar sobre os eventos do começo de ano. E como é que está o apetite hoje do investidor por crédito privado? O pessoal já acalmou um pouquinho o coração? Já começa a olhar para esses ativos de novo? Então, sim, né? É um segmento ali que ele tem procura, ainda mais... Sempre tem um lado bom e o lado ruim desses eventos, né? Que você comentou do início do ano, por exemplo, porque foi, claro, um acontecimento ruim para quem estava posicionado nesse papel, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, é uma forma de chamar a atenção para isso, de mostrar que isso existe e não deixar de lado algo que sempre foi importante, que é avaliar a qualidade do emissor. Estar atento ao que eles fazem, caixa, né, DRE da empresa, coisa que, claro, o gestor faz isso se o papel estiver atrelado num fundo, mas se você estiver comprando o papel diretamente, é importante, né, observar esses pontos. Os papéis, eles têm rating, né, então no momento de escolher o papel, é importante entender quem é a empresa por trás, assim como quando tu investe num banco, tu sabe qual é o banco que você está investindo. Então, sim, teve mais procura por esse tipo de investimento, justamente por entender que eles existem, que eles, justamente por terem um pouco mais de risco, né, diferente de um grande banco, eles entregam mais retorno, né? Então é isso. Fechado. Você comentou aí de rating. Deixa eu aproveitar aqui, deixa eu te provocar um pouquinho. Explica aí pra gente o que é rating. Como é que, quando você traz essas informações, por exemplo, para o seu cliente também, como é que fica? É natural? Porque às vezes eu vejo essa sopa de letrinha, a gente tem muito esforço aqui de tentar traduzir isso para o público também. Muitas vezes não tem jeito, às vezes são temas mais técnicos, você falando de acordos de M&A, enfim, a gente acaba inevitavelmente entrando em alguns temas e que é difícil você fragmentar demais essa quebra. Mas comenta um pouco para a gente como essa compra do crédito privado, olhando o rating, como você consegue transmitir isso para o cliente para evitar que ele entre nisso sem saber, sem entender esses conceitos, esses pilares básicos. Uhum. O rating nada mais é do que a classificação de risco, né? Então, existem empresas que fazem essa avaliação das empresas e os papéis, eles têm, então, AAA, que seria AAA, depois, né, ele vai descendo ali a classificação para AA, assim por diante, se eu não me engano, vai até F. Então, é uma classificação que existe por agências que fazem isso e os clientes que procuram esse tipo de investimentos, eles são bastante já esclarecidos nisso, né, de terem essa preocupação e até porque o assessor de investimentos, ele não pode fazer recomendação de ativos, né, somente explicar o ativo. Então, uma palavra ali que acaba surgindo e que já está no entendimento do cliente final, porque ele sabe que isso é o respaldo, né? Assim como, por exemplo, se ele, de novo, né, trazendo um pouco para o cenário de bancos, só porque é um pouco mais cultural, né, o acesso, entender ali o quão grande é aquela empresa ou não. Então, é algo que já está implícito. Então, vamos lá, o que você está trazendo de banco. Vamos entrar nesse tema também. Qual a diferença de você comprar esse título de crédito da empresa direto, usualmente via debêntures, ou buscar comprar um título de uma instituição financeira, de uma instituição bancária? O que muda entre esses dois tipos de investimento? São investimentos em renda fixa, você está cedendo em empréstimo, mas são categorias de instituições dentro do crédito privado muito diferentes. Emprestar para empresa e emprestar para banco. Perfeito. A diferença basicamente está no fundo garantidor de crédito, né? Porque os ativos de emissão bancária, que seriam CDBs, LCIs e LCAs, eles têm o fundo garantidor de crédito por trás, que é aquela proteção, né, de até R$250 mil, caso aconteça alguma coisa com o emissor, o investidor final está garantido, né, daquele valor. Então, o nosso papel enquanto assessor é justamente entender
o quanto da carteira do cliente já foi tomada naquele emissor, por exemplo, levando em conta, inclusive, o retorno do papel, para que não ultrapasse os 250 mil, né? Porque é 250 mil por emissor. Então, é essa a diferença. E os papéis de emissão bancária, então, eles têm esse fundo garantidor por trás, justamente porque é de interesse do governo que o banco, né, tenha essas linhas de crédito, tanto para a LCA, né, ali fomentando o agronegócio, LCI fomentando o setor imobiliário, e os CDBs, né, que é, enfim, fomentando linhas de crédito ali para que as pessoas prosperem. Já a emissão privada, ela não tem o fundo garantidor de crédito, porque tu está emprestando o dinheiro para uma empresa, então o teu risco é um pouco maior, porque tu está ligado diretamente ao que aquela empresa está fazendo, se as ações que ela vai tomar depois, né, do teu empréstimo ali, que pode acontecer através de debenture, de CRA e de CRI, né? Então, o teu risco acaba ficando ligado a isso, por isso que o papel, ele tem essa oscilação, porque o uso de emissão bancária tem um fundo garantidor de crédito por trás, que faz com que, então, o papel consiga socorrer o valor ali que você travou, né? A taxa que você travou. Então, por exemplo, você poderia investir em imóveis no agronegócio via LCI e LCA com o intermédio do banco, ou CRI, CRA e eu vou emprestar direto. Exato. Suponho que CRI e CRA você vai ter uma rentabilidade um pouco melhor, porque você tira o banco da jogada, né? Só que aí você fica exposto ao risco daquele emissor. Exato. Você não tem o colchão do banco ali para, eventualmente, se o emissor der um calote, o banco tem que te pagar, o seu negócio é com o banco. Né? É exatamente isso, só que na verdade é o governo, né? É o FGC que entra na jogada daí. Porque os bancos, claro, eles fazem toda a intermediação, né? Eles que estão ali emprestando, recolhendo, né? E direcionando os valores. Mas se algo acontece, quem entra na jogada é o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC. Exato. FGC. Então, para quem está chegando agora, o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, é uma instituição financiada pelos próprios CDBs dos bancos. Quando o CDB, qualquer banco, quando emite o CDB, ele tem que deixar um pedacinho daquele CDB lá guardado nesse fundo, que caso entre em colapso alguma das instituições do mercado financeiro, você tem esse fundo cobrindo lá, ele não é estritamente governamental, né? Não é o governo que o institui, mas o Banco Central vai fazer essas mediações para apoiar todo o sistema e garantir a liquidez. É até curioso que nem é um fundo tão grande em volume financeiro, só que ele é calculado para evitar, para permitir que bancos pequenos e médios capturem essas emissões também, se não tem que ficar na mão Antigamente era assim, né? O banco pequeno e médio ele tomava dinheiro com o banco grande como a gente. Uhum. Né? Aí agora eles são banqueiros também, eles vão lá e emitem. Você pode ir lá e colocar, inclusive nas plataformas, essas emissões. O que me leva à próxima pergunta. Né? A gente teve uma demanda maravilhosa para a renda fixa nos últimos anos, inclusive com saque de dinheiro dos fundos, que a gente vai conversar daqui a pouco também, indo para LCAs, LCIs, aí, justamente para dar aproveitar esses títulos que muitas vezes são isentos, né? Os CDBs não, mas LCAs, LCIs e poupanças são isentos. E nesse fluxo de capital, os bancos aproveitaram, mas aparentemente isso tem um limite. O banco precisa ter lastro lá na outra ponta. Como é que está aí encontrar LCIs e LCAs nesse mercado de hoje? Está achando fácil ou está difícil achar LCI e LCA para investir lá para os clientes? Então, são produtos que eles sempre existem, né? Sempre estão ali disponíveis, porque sempre tem procura. No entanto, eles acompanham as taxas, né? Então, conforme a gente tem reunião do Copom ou notícias lá de fora, isso mexe no DI futuro, que acaba mexendo, então, nas taxas que estão sendo ofertadas. As taxas ofertadas no mercado primário, daí o que seria o mercado primário, né? A gente sempre explica que nas corretoras existem o mercado primário, que são quando esses ativos eles estão sendo ofertados pela primeira vez. Então, eles acompanham a taxa Selic, né, o CDI, basicamente, que é bastante parecido. Então, essas taxas elas acabam sendo bastante semelhantes, né, em todas as instituições. E, claro, elas sempre correm ali abaixo da Selic,
e acompanhando essa curva futura. Já no mercado secundário, o que seria o mercado secundário, né? Digamos que você, Felipe, comprou lá atrás, né, 3 anos atrás, um ativo que vence daqui 8 anos. Mas passaram-se 5 anos, você quer se desfazer desse ativo. Então, você vai lá e, né, pede a cotação, a saída, e esse ativo volta a ficar disponível na prateleira para outro cliente ingressar. Essas taxas, elas costumam ser melhores do que a do mercado primário, justamente porque precisa fazer sentido você estar adquirindo ali um ativo, né, nessa plataforma, digamos assim, né, nessa prateleira, porque o PU dela vai ser diferente, o PU é o preço, né, porque quando elas são emitidas é por 1.000 ou, né, Você pode colocar o número que você quiser, mas isso. por algum motivo todo mundo coloca número redondo. Isso, exato, número redondo. E já lá no mercado secundário não, né? Como o papel já andou, já teve retorno, vão ser números quebradinhos, às vezes são números pequenos, o lastro é diferente do que o que você encontra no mercado primário. Outra coisa que acontece é que acaba bem rápido, porque elas são, né, diferentes. Então, eu sempre brinco com meus clientes que é quase que um faroeste ali, né? É o que for mais rápido no gatilho. Então, existe sim, e existe procura ainda por esses ativos. Eu lembro que eu fui comprar um LCI uma vez e o assessor estava me ajudando. Eu fui ligar para ele e falei, eu queria esse aqui. Falar, mas você também queria, né? Mas agora não tem mais. Entre eu ver na tela e ligar para ele, já acaba muito rápido, né? muito Porque rápido. geralmente você está comprando um pedaço da emissão de alguém, né? Exato. E sobre isso, uma coisa que é importante é que o risco continua sendo do emissor, né? No momento que acontece essa transição do cliente saindo, na CETIP vai entrar para o código novo, né? O código do cliente, código de conta. Então, fica tudo, porque isso é dúvida de cliente às vezes, né? Ah, mas aí vai passar do nome dele para mim. Não, é tudo direto com o emissor. Então, o emissor tem lá o controlezinho, o book dele de quem está com os papéis, né? Inclusive se ele precisar recomprar. Agora, quando você falou que a taxa, como eu já disse, a gente está aqui para fazer aquela pergunta desconfortável. Se a taxa é maior no secundário para quem vai comprar, então se eu saio antes da operação, geralmente eu recebo menos do que se eu carregasse até o fim. Sim. Isso é um problema. Então não é bom sair antes da operação. De emissões bancárias, não. Elas sempre vão ser desagiadas, né? Porque você não está cumprindo o contrato, digamos assim, de ficar até o vencimento do papel. E para que tenha outro interessado, alguém tem que pagar essa conta. No caso, esse alguém é você, porque é você que está saindo do papel. Então, sim, vai haver um deságio, mas é um deságio esperado porque é um descumprimento, né? No sentido de que você comprou aquele ativo para ficar até o vencimento e está saindo antes. Então, é algo que já é até esperado, até por você, né? Ainda mais se estiver sendo bem assessorado, você vai saber que isso acontece. Diferente da emissão privada, né? Que como ela tem marcação ao mercado, ao longo do tempo, sim, pode acontecer de você ainda sair com um valor maior do que se você ficasse até X tempo, porque aquele papel, por exemplo, o mercado tá mais interessado, tem mais pessoas interessadas nele, não tem mais emissão dele, né? Então precisa ser através do que já existe. Então você vê o seu papel valorizado. Então é comum às vezes isso acontecer bastante com títulos públicos, principalmente os longos, né? Às vezes você contratou uma taxa, né? IPCA mais 5, vamos supor, para 2060, 2055. Passados 5, 6, 7 anos, se você calcular ali quanto que é o IPCA mais 5, disso daria X, e aí você olha, está dando 2X. É porque ele está bem apreciado, você está com ágio, então você pode optar por realizar a saída, pegar esse volume maior financeiro, alocar numa taxa que pode ser até menor, como por exemplo, né, o IPCA mais 4,5%, que ainda assim no final você vai ter um rendimento maior do que se você tivesse ficado naquele primeiro papel que você comprou. Então isso são dicas que o assessor também fica ali monitorando e avisando o cliente quando isso acontece. Olha, seu papel está com ágio, os ativos disponíveis hoje na prateleira são esses, se a gente realizar aqui, entrar aqui, isso te dá um ganho financeiro de X na linha do tempo. Então aqui você está trazendo, por exemplo,
o próprio título público, especialmente as NTNBs, são títulos bem comuns, são mistos, né? Parte pré, parte pós. Até uma característica meio brasileira essa aí. Então, se eu fecho ali a curva de juros, então o meu pré está menor, eu consigo sair com ágio. E tem o caso até de melhora, né? Às vezes a companhia, você entra, a mesma emissão, você tem o mesmo prêmio. Só que a companhia, no mundo perfeito, onde a taxa de juros nem andou. Só de a companhia melhorar o rating, você acaba, outros players do mercado estão dispostos a pagar mais, você consegue sair e aproveitar, né? A gente falou de rating hoje, agora dá para arbitrar o rating, né? Você vai lá e fica olhando, vê alguém que está mal casado ali, compra para quando ela melhorar você vender. Né? É o que a gente espera, né? Que melhore. A gente compra esperando que melhore, né? Tem gente que compra esperando que Credit Suisse depois, né? Acontece. E no mercado de fundos, a gente já conversou bastante sobre ativos diretos, mas a gente vê muito dessa movimentação acontecendo via mercado de fundos também. A gente teve um ano duro esse ano para fundos. O pessoal às vezes acha que ter taxa de juros altas, aí o mercado de fundos é maravilhoso, porque o gestor ficar ganhando sem trabalhar. Isso não é verdade. Quando a taxa de juros está alta, vai todo mundo comprar LCI, LCA, e o gestor de fundos fica a ver navios. A gente teve um saque bastante expressivo de fundos no começo desse ano, e agora, em agosto, parece que essa onda começa a arrefecer. Né? Então, fundos multimercados voltaram a captar positivo, fundos de renda fixa captaram positivo em julho e agosto, mas eu ainda sinto um pouco que os investidores estão indo para esse título simples, porque se eu já ganho 1% ao mês aqui com a LCI, por que eu vou me desgastar procurando alguma coisa? Mas, e olhando lá com esse olhar mais interno, o pessoal já vem puxando uma demanda maior por fundos ou ainda tem deixado tudo no que for de mais simples mesmo? Como é que está o apetite do investidor por fundos agora no segundo semestre? Na verdade, o trabalho de um gestor, né, dentro de um fundo de investimentos, eu sempre gosto de explicar para os clientes que ele nada mais está fazendo do que pegar os mesmos ativos que ele está ali escolhendo, só que fazendo ali o trabalho, né, de fazer a gestão desses produtos, né? Então, muitas vezes, através de um fundo de investimento, tu tem acesso a produtos que se tu sozinho na física, como pessoa física, não conseguiria, né, ter acesso, e tampouco saber esses momentos que a gente estava comentando antes da questão de ágio, deságio, porque o gestor do fundo ele está monitorando isso e está fazendo isso. A gente teve sim, né, essa questão de bastante saída dos fundos, de todos os segmentos de renda fixa, de renda variável, muito porque os fundos começaram a performar mal e também porque eles precisavam pagar esses resgates, né? Então, às vezes, o fundo fica de mãos atadas ali, de não conseguir estruturar um movimento, de fazer uma operação, porque ele precisa honrar com as solicitações de resgates, né? Então, eles acabaram sofrendo bastante, e muito do trabalho da assessoria é levar para o cliente esse conforto, essa lembrança ali na hora de decisões que ele tomou no passado, né, baseado na razão, porque que agora, baseado na emoção, ele iria sacar desses produtos, porque o fundo, na verdade, não é para o dinheiro do cliente estar todo alocado ali, faz parte da diversificação estratégica da carteira. Então, são produtos que eles levam mais tempo para entregar ali um resultado, até porque o gestor, quando ele toma uma decisão de um investimento, dependendo do segmento do fundo, 3 meses até 2 anos para fazer ali algum movimento dentro do fundo. Então, tem que dar tempo ao tempo, não é porque tu entrou hoje, no mês seguinte a cota deu uma oscilada, esse fundo é horrível, eu vou sair dele. Né? Faz parte ali da estratégia, às vezes uma estruturação ali dentro que saiu um pouquinho diferente do que se estava esperando, mas já é esperado, né? Quando tu leva para o cliente
para colocar em algum fundo, já tem que ser esperado que vão ter momentos onde vão ter esses impactos, né? Até porque a carteira ali está diversificada. Se tu tá, por exemplo, coloca o teu recurso diretamente no papel, como a gente estava falando antes, né? Diretamente no CDB, diretamente no LCI ou no LCA, se acontece alguma coisa com aquele produto em específico, né? Zerou. Se é num fundo, ele está pulverizado em diversos emissores diferentes. Então, ainda existe ali a cotação e ainda tem a questão da liquidez. Então, você ainda consegue sair. Então, é cada produto fazendo o papel dele na carteira do cliente. E acho que você traz um ponto aí que é importante. O fundo é um pedaço de carteira. Exato. Então, se você, ao invés de você, por exemplo, você quer diversificar, você quer alocar ações, mas você não vai ficar escolhendo uma ação, colocar todo o seu dinheiro lá e nem ficar acompanhando 10 ações diferentes. Você compra um fundo de ações e automaticamente você se pulveriza, sem correr o risco da gestora. Esse é outro ponto importante. Às vezes o pessoal fica na cabeça que, olha, eu vou comprar um fundo do bancão porque o bancão não quebra. Não tem nada a ver a gestora com o banco, né? Quando você compra um fundo, você corre o risco dos ativos que estão dentro, não é isso? Exatamente. A cotação do fundo, ela acontece através da cotação dos papéis que fazem a composição do fundo, independente do segmento do fundo, né? Seja ele de renda variável, onde vai ser ali a cotação das ações, seja o multimercado, que vai ser ações e renda fixa, ou somente renda fixa. Vai depender da cotação do papel, ela que vai influenciar ali na cotação do fundo. Mas aí você deixa também esse acesso pulverizado tem um preço. E aí você paga a taxa de gestão, administração para acessar esses produtos indiretamente, né? Perfeito. Paga, mas é justamente o ponto de você estar pagando alguém para fazer ali um bom trabalho para você, né? Então, se o fundo está entregando um bom resultado, por que não pagar, né, essa taxa? Outro ponto importante disso é que a taxa de administração e de performance também, elas são sempre já descontadas do retorno que o fundo está apresentando. Então, não é aquele retorno menos a taxa. Se o fundo mostra ali que ele entregou 12% ao ano e a taxa de administração dele seja 1%, por exemplo, é porque, na verdade, ele performou 13%. O 1% ele já tirou na rentabilidade que ele te entrega diariamente. É uma taxa que ela é dividida ao dia e já descontada, né? Entendi. Maravilha. Estamos batendo esse papo aqui com a Júlia Damé, sócia da Matriz Capital, sobre o cenário atual de investimentos, como está o acompanhamento desse mercado, como é a reação dos clientes para esse mercado, como é o dia a dia de acompanhar também esses clientes, sempre com a missão aqui do programa, que vocês já conhecem, de trazer para vocês as maiores cabeças do mercado para esse debate, para trazer esse debate de almoço da Faria Lima para você, telespectador da BBC News, sair daqui cada dia um investidor um pouquinho melhor. Agora, nós vamos caminhando para um rápido intervalo, mas você já sabe, o intervalo aqui da BBC é rapidinho, vapt-vupt. Então fique por aí que a gente já volta com mais Você com Dinheiro. BMC News. Informação que gera valor. A partir do dia 5 de outubro, nós estaremos aqui na BMC News com o programa Money Report. Um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos.
indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razi acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de 500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Ion. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo hoje com a Júlia Damé, sócia da Matriz Capital, sobre o mercado atual, sobre um pouquinho de cenário macro, um pouquinho de como surfar esses momentos, como acompanhar os seus clientes nesse momento, quais dores aparecem do investidor diante dessas oscilações, quais são os ativos, como olhar para cada ativo da maneira correta, sempre cumprindo aqui a missão do programa de tornar você, telespectador da BMC News, um investidor melhor a cada dia. Júlia, voltando aqui para o segundo bloco, a gente falou de alguns ativos de renda fixa, tem uma estrutura que não é por si um ativo, ele é registrado, mas que gera muitas emoções no mercado, muitas emoções na internet, gera assunto para o antigo Twitter, agora X, né? Depois ter que acertar com Elon Musk para definir corretamente o nome dos produtos, porque na página escreve Twitter, aí chega a notificação do X, você não sabe mais como falar, mas que gera todo um fuzuê, que são os coins, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, mantendo as tradicionais perguntas difíceis do programa. Primeiro, tem situações em que vale a pena você usar um coin para investir? Segundo, se tem essas situações, quais são? Ou senão você também pode falar, não tem situação nenhuma. Se você tem coin na carteira, tome aqui meu número e vamos fugir dos coins. Sim, tem momentos que são interessantes investir em coins, principalmente quando é um investidor que ele está bastante acostumado com a renda fixa, quer um pouco de risco na carteira, mas sem perder ali a segurança de ter o capital protegido. É claro que ele abre mão de uma rentabilidade na linha do tempo, né, que esse seria o maior risco para esse cliente, que seria deixar de ter o recurso financeiro num CDB, que vai render X, para deixar num produto que talvez não renda, né? Então, esse seria o pior risco do produto. Mas, em contrapartida, ele tem a oportunidade de o produto, né, atingindo ali as premissas que são definidas na estruturação do produto, ganhar um valor que ele na renda fixa não ganharia, né? E aí então que o produto se torna vantajoso. Então sim, tem momentos que é interessante e eu vejo que muito para esse perfil, um perfil assim que gostaria de arriscar um pouco, né, de ter ali uma experiência de investir em algo que pode dar um resultado diferente do que ele teria na renda fixa, mas ao mesmo tempo sem se expor, sem perder parte do capital, diferente do que aconteceria se ele fosse investir diretamente numa ação, que no momento de desvalorização ele iria sim ver
o patrimônio dele diminuindo. Maravilha. Então, o COI funciona mais ou menos como um produto de acesso. Então, quem quer colocar o primeiro pezinho para fora da renda fixa ali. É basicamente como uma loteria, assim, como, né, eu penso que nem a ação ali, né, que você está apostando que o papel vai subir, claro, né, apostando se você não tiver procurado entender o que está por trás do papel, a companhia, né, o que ela está fazendo. Então, se você está indo estritamente ali numa tentativa de ganhar um pouquinho, o COI ele pode te entregar isso sem a parte do perder, né, porque ele te garante o capital protegido, né. Agora, a estrutura que você comentou anteriormente, as dificuldades de sair, eventualmente, antecipadamente de uma emissão bancária, ou mesmo a questão da liquidez no mercado secundário de renda fixa corporativa, numa estrutura como essa, que geralmente ela tem um prazo definido, se eu precisar do recurso antes, por algum motivo, como funciona? Eu desmonto essa estrutura, vendo no secundário, como funciona sair de um COI? Existe a cotação também, igualmente existe nos outros ativos, então vai haver uma cotação. Cada COI, no momento que porque eles são estruturas montadas no momento, né? Então não é diferente de uma LCA, uma LCI, um CDB, que já tem uma maneira disso ser trabalhado, né? Que é um prorata da taxa naquele período do tempo. A estrutura do COI, como ela é montada de uma maneira personalizada, né, personalizada, digamos, no momento, monta-se uma estrutura, o cliente opta se ele entra ou não. Então, no momento da montagem da estrutura, ela já vem definido, por exemplo, se a cotação se as saídas, né, as cotações de saída, elas vão acontecer diariamente ou a cada X janela de tempo. Então, era muito comum, logo que surgiram os COIs, as janelas de saída serem a cada 3 meses. Depois, novos COIs que foram emitidos, passava os mais longos, por exemplo, né, de 5 anos, ficava 1 ano investido, após 1 ano, cotação diária, podia sair diariamente. Só que, claro, cotação, né? Então, ela pode estar com deságio, pode estar com ágio. Então, é sempre, de novo, né, o papel do assessor de investimentos de levar para o cliente esse conhecimento e fazer com que ele tenha um entendimento de não contar com esse recurso caso ele queira eventualmente usar, porque sim, pode ter uma cotação desagiada. Então, quando você não tinha esse conhecimento da plataforma, digamos, a própria emissora do COI pode ir lá passar alguns preços padrão no dia para quem quiser sair naquele momento, entrar lá e aceita aquele preço. Isso. Assim como acontece com os ativos de emissão privada, né, com CRACRI e debenture, você solicita a cotação e aí você recebe um retorno, né, informando, olha, se você quiser sair, esse valor. Então, às vezes o pessoal confunde um pouco. Assim, até hoje pessoas entendem que um fundo é um investimento per si, na verdade é uma carteira, o COI também é um ativo sintetizado a partir de outros ativos. Então, no limite, a corretora poderia recomprar o COI, desmontar os instrumentos e vender a mercado os seus componentes. Então, até queria aproveitar e deixar ali a dica para quem está olhando um COI, dar uma olhada eventualmente nos componentes, porque algumas estruturas mais simples, você vai lá e compra o ativo, né? Não precisa comprar o COI. Mas outras, se você não quiser, é muito complexo, compra o COI, tudo bem, mas é bom você saber o que você está comprando, né? Para você também não comprar alhos por bugado. Aquele COI assim, se você tem 5 ações de empresas de montadoras, se todas subirem, e uma delas é a Tesla, né? Que geralmente sobe quando as outras caem, mas se todas subirem 30% ao ano, você ganha DI, senão você ganha 0. Poxa, deixa o CDB então, né? Você não tem porquê. Por isso que é importante o cliente, às vezes, também, lógico, o assessor vai ajudar a fazer essa ponte, mas é muito importante que o cliente sente e olhe o que ele está comprando também, né? Sim, é bastante importante. E esses materiais, eles sempre ficam disponíveis, né, ali junto com a estrutura no momento de escolher, eles chamam DIE, então vai estar ali tudo explicadinho. Claro que é muita informação, por isso que às vezes é importante, né, perguntar, ter para quem questionar.
para entender ali o que está, quais são as premissas, né? Se atingir X, o que acontece, se não atingir, o que acontece. Um outro tipo de estrutura de COIs, né? Que no momento que a gente estava agora ficou bem conhecido, que eram os bidirecionais, né? Se subisse ou se caísse o que estava dentro da estrutura, você ganhava, só não podia ficar de lado, né? O índice ou os papéis que estavam ali dentro. Então, são estruturas diferenciadas, faz sentido para quem quer experimentar sem correr o risco de perder o capital, mas sim, muito importante entender o que está dentro do produto, até para saber o que acompanhar, né? Se sai alguma notícia, saber se está impactando ou não naquele produto. Posso fazer uma pergunta maldosa? Pode. Os clientes leem? Não. Eu já perguntei isso eu nunca vi, por exemplo, nunca é muito forte, né? Cliente do mercado, mas o cliente não vê, regulamento do fundo, o cara não sabe nem o que é. Não, mas eu sempre faço questão de comentar que existe, faço questão de mandar oferta pública, por exemplo, né? Só pegando um gancho, você sempre tem que mandar, né? Porque faz parte ali da normativa da oferta pública que tem que mandar aquele conteúdo. Então, por hábito, eu sempre mando, já dos outros produtos também, porque por mais que eu saiba que o cliente ele não vai ler, se ele quiser ler, está na mão dele. Ele não vai precisar ir lá na plataforma, entrar no produto e ele baixar sozinho, né, o material, até porque tem a lâmina, tem o regulamento, tem o material publicitário que é só um compilado das informações do que está dentro dos outros 2 materiais. Então, realmente são muitos materiais e às vezes o cliente acaba não lendo, né? Mas é sempre importante mandar para que ele tenha ali fácil acesso caso precise. Agora, já que a gente está falando de cliente, aproveitar, não tem ninguém vendo a gente aqui. O perfil, você está nesse mercado já há um tempo, o perfil do cliente ao longo do tempo tem mudado? Não posso te dizer que ele tem mudado, eu acho que tem aumentado o número de interesse de pessoas em investimentos fora dos bancos, né? Fora do comum, assim, que se estava acostumado. Mas o perfil, eu vejo que basicamente dá ainda para definir como conservador, moderado e arrojado, né? Dentro disso, depois claro que a XP, por exemplo, né, ela segmenta um pouquinho mais, né, entre estrategistas ou dinâmico, ou, agressivo, mas querendo ou não, todos eles voltam ali num mesmo ponto que é partir de ou conservador, ou moderado, ou arrojado. O que vai mudar vai ser a exposição, por exemplo, a internacional, a derivativos alternativos, né, que seriam as estruturas, os COIs, por exemplo. Então, dá para fazer, sim, algumas ramificações ali depois, mas em base os principais ali, os 3 pilares. Eu estava pensando muito também em educação financeira, sabe? Essa busca por informação, se os clientes tinham... vem com uma bagagem maior para discussão, ou se... Eventualmente não, né? Às vezes você até pode consumir o conteúdo, mas... na hora de decidir pelo seu dinheiro mesmo, você vai voltar para a sua zona de conforto, digamos assim. Sim, a gente percebe muito isso, né? Por mais que tenha muito conteúdo, muita disponibilidade ali de materiais, as dúvidas, elas são normais até, né? São plausíveis ali de buscar um entendimento, ainda mais por tudo que a gente vê acontecendo, né, como a gente comentou antes de eventos que tivemos no começo do ano, os próprios ativos começarem a ter marcação a mercado, são coisas que vão mudando até para nós, né, que estamos vivendo isso todos os dias, né? Então imagina para o cliente que já é um mundo diferente, ainda ter que estar acompanhando todas essas mudanças. Então se percebe que sim, eles consomem os conteúdos, muitos conseguem fazer os seus investimentos ali sozinhos ou buscam isso. Às vezes até
talvez assim por um zelo maior, até os que poderiam não estar fazendo isso preferem estar ali, né, consumindo o conteúdo e tomando as decisões por si. E por conta disso a gente tem procurado cada vez mais, né, disponibilizar materiais para que o cliente possa tomar suas decisões, mas ao mesmo tempo sempre a gente deixa o atendimento disponível, seja para o volume que for, né, para o segmento de cliente que for, ele ter acesso a um atendimento humano, né, um atendimento onde ele vai poder conversar com alguém, tirar as dúvidas, porque isso é muito importante. Até para não entrar num momento que está subindo, aí começa a cair, vai lá e realiza o prejuízo, porque isso é o que mais dilapida o patrimônio hoje, é realizações de prejuízos, né? Eu tenho, só recentemente, o acompanhamento de investidores de investimentos no exterior, até vou aproveitar para puxar esse assunto também, que quando o dólar estava alto, um monte de gente foi para investimento exterior. Aí o dólar cai, um monte de gente sai. Poxa, mas aí você está fazendo o trade dos sonhos para o seu comprador, né? Porque você compra caro e vende barato, é um comerciante às avessas, né? E tem vários estudos, até, salvo engano, não me lembro se foi o Ray Dalio que trouxe isso, que embora o fundo de investimento deles, dessa casa, tivesse uma performance muito positiva, os cotistas não tinham. Porque o cotista tinha o market timing perfeito, só que ao contrário. Então, entrava no fundo quando ele ia começar a cair e saía quando ele ia começar a subir. Com esse market timing perfeito dos clientes, você perdia toda a rentabilidade da cota do fundo. Então, uma coisa é a rentabilidade, você vê lá, geral da carteira, outra coisa é o cliente tentando fazer esse market timing do coração, né? E nessa linha, então, a gente estava falando de investimento exterior, como é que tem sido a busca pelos clientes desses produtos de investimento no exterior? A gente sempre teve no Brasil uma concentração muito forte de home bias. Home bias é comum em qualquer lugar, né? Esse viés de investir primeiro nas empresas do seu país, até porque você conhece, você vê a empresa, tudo. Mas no Brasil é mais forte ainda, né? Enquanto nós somos uma economia razoavelmente pequena. Deixa eu me corrigir. A economia do Brasil não é pequena, mas em termos de ativos totais no globo, o número de ativos do mercado financeiro brasileiro, o volume financeiro de ativos no mercado brasileiro é pequeno, né? O investidor já tem começado a olhar para fora e buscar alternativas lá fora para complementar sua carteira, ou isso ainda é um sonho muito distante de começar a se internacionalizar carteiras domésticas? Eu não diria que é muito distante, mas eu diria também que não está acontecendo ainda numa velocidade que se entende que seria o adequado, assim, porque sim, é importante ter investimentos internacionalizados, né? Sejam eles redeados ou não, e justamente pelo ponto onde o que nós temos aqui dentro do Brasil é pequeno versus ao que a gente pode ter investindo lá fora. E hoje já existem formas facilitadas de fazer isso, né? Diferente de no passado, que tinha que ter conta lá fora, tinha que ser valores exorbitantes para ter esse acesso. Hoje isso já é facilitado, então tem-se um interesse, mas eu vejo muito que, assim como o próprio interesse em investir fora de bancos tradicionais, digamos assim, é a mesma falta de interesse de investir lá fora. Então, a gente está caminhando, né, para isso, mas ainda é um volume pequeno de pessoas que chegam a dar esse passo. Às vezes é mais o interesse de entender do que o fazer de fato. Interessantíssimo esse ponto. A pessoa até tem interesse, olha, acha legal, acha bonito, mas na hora de colocar o dinheiro dele mesmo, e aí você comentou bem, você perde a oportunidade. Você vai falar, poxa, eu dei o exemplo anterior de indústria automobilística. Se eu quisesse hoje investir em indústria automobilística no Brasil, não tem empresa na bolsa. Então eu tenho que ir para fora. Ainda que seja via BDR, mas eu preciso de alguma forma buscar alternativas fora de Brasil. Senão eu fico fora do setor, né? A gente tem uma bolsa pouco diversa ainda, né? Isso atrapalha, inclusive, na construção de estratégias. Exato. Bem,
Deixa eu te aproveitar aqui e a gente conversar um pouquinho também sobre como você entrou nesse mercado, e o que você viu aí de diferenças também na evolução, né, dessa. Eu sei que você está no mercado há um certo tempo e a gente mudou característica de o que é investir, buscar investimentos nesse tempo, né? Muita gente comenta justamente sobre você ter acesso, ter prateleira de produtos, é uma coisa que não existia. Você tem uma instituição, você tem os produtos da instituição e assim por diante. Como é que foi para você? Conta um pouquinho para a gente como você entrou nesse mercado, o que você viu, você chegou aí não porque você é muito jovem, mas aquela época de broker, né? Você operava só renda variável, isso é que você não passou. Mas como é que você viu aí essa evolução ao longo desses anos? E como você entrou, de fato, nesse segmento, numa época que isso era menos comum ainda? Então, é até um pouco engraçado a minha história, porque eu era uma dessas pessoas que é Deus no céu, Banco do Brasil na terra, nem sabia que tinha outras coisas para fazer. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, do interior de uma cidade que já é do interior. Morava numa fazenda, até os meus 17 anos eu morei numa fazenda, saí de lá para fazer faculdade em Porto Alegre, eu, né, que me bancava tudo, então na hora de escolher um estágio, eu fui lá e botei ordenar por ordem, né, valor, salário, do maior para o menor, e aí tava lá, Geração Futuro Corretora de Valores, eu não fazia a mínima ideia o que era, fui lá fazer a entrevista. Aí cheguei lá, começaram, né, a me explicar o que era, e eu falei, sério que isso existe? Existe um lugar onde eu vou poder falar com o cliente só sobre investimentos, sobre, né, sonhos e coisa boa, né, diferente do banco, porque a gente sabe como é que tem outras coisas que acontecem, então eu fiquei assim, deslumbrada com aquilo, não fazia a mínima ideia que isso existia, e desde então é o que eu faço, faz 9 anos que eu tô, né, que eu sou assessora de investimentos e amo o que eu faço. Mas foi assim que eu comecei, sem saber que isso existia. Então, para mim, foi maravilhoso. E, como eu disse, né, eu comecei através da Geração, que hoje é a Genial, onde eu atendia uma base de clientes denominados, né, clientes de segmento digital. Então, eram clientes que iam de 0 a 500 mil reais, onde eles tinham demandas e eu dava suporte, né, ajudava eles com seus investimentos. E eu percebo que teve essa evolução, né, onde antes parecia muito segmentado, onde as pessoas procuravam corretora, procuravam ou evitavam por achar que era essa questão de broker, né, que tu comentou antes, de ser só ações. Só renda variável. Não faziam ideia que tinha, né, acesso aos mesmos ativos que tu tem através do banco, até porque no banco ele também tem uma corretora por trás, né? Esses ativos eles precisam estar atrelados à corretora. Então, eu percebo que sim, isso mudou bastante, né? Esse entendimento do próprio público de que numa corretora tu tem acesso a todos os produtos, não é somente renda variável. Não, quando você comentou de entrar na Geração Futura, então, você atuava dentro da corretora, mas era dentro da corretora mesmo, né? Porque esse negócio, o pessoal, às vezes, que chega agora no mercado, acha que o mundo sempre foi assim. E muitas vezes, mesmo o agente autônomo, assessor de investimentos, que hoje é bem independente, você consegue ver bem essa cisão em relação à corretora, quando o movimento começou, nem isso era bem verdade. Eu tinha lá o agente autônomo, o assessor, mas que ficava numa mesa dentro da corretora. Uhum. Sim, quando eu comecei lá atrás, 2013, eu acho. Por aí, né? A gente está em 2023, bate os 9 anos. Foi quando a Genial ainda trabalhava com um CLT, né? Nós éramos CLT, enquanto que a XP já estava nesse movimento de ter somente agentes autônomos.
Então, quando teve esse movimento, né, da geração também ir na linha de ter agentes autônomos ao invés dos seus próprios escritórios, enfim, aí aconteceu o movimento de eu ir para a XP. Muito bem, mas agora você está... Como agente autônomo. Você está como agente autônomo, você é da Matriz Capital, não é isso? Isso, sou sócia da Matriz Capital. Maravilha. E aí hoje já nesse formato vocês são um escritório associado à XP, mas independente. Né? Isso. Então você perfeito. você tem o seu próprio jeito de levar o dia a dia. Isso, a gente sempre fala que cada assessor tem a sua própria empresa, né? Então, e os clientes são os meus ativos, então é deles que eu preciso cuidar bem. Tá. Então, bela frase, podia ter. Se eu tivesse programado, eu me programaria para cortar o programa agora, acabar o programa agora para terminar com essa frase. Mas eu ainda tenho que pedir mais uma gentileza. Primeiro, eu preciso agradecer sua participação. Imagina. Muito obrigado pelo papo, por trazer essa informação para o nosso público, compartilhar um pouco disso. Muito obrigado, sobretudo, pelo seu tempo, estar aqui, dividir um pouquinho. A gente sabe que a vida é corrida, é difícil, por ter cedido esse tempo aqui para a gente. E, naturalmente, quem quiser procurar vocês, quem quiser eventualmente ser atendido por vocês lá na Matriz, quais canais podem buscar, como encontrar vocês, com quem eles podem falar? Pode ligar para você e falar, eu quero ser atendido pela Júlia. Deixa aí seus contatos. Podem ligar lá e pedir. Bom, a Matriz está, né, no Instagram, tem página também na internet, está listada lá como os escritórios da XP. Inclusive, esse ano na Expert a gente ganhou como escritório S8, né? Então, um dos prêmios, né, que recebemos aí recém chegamos, né? A gente se vinculou à XP agora em janeiro desse ano e já fomos premiados aí nesse grupo seleto. Então, só procurar no Instagram, Matriz Capital, e é isso. Fechado. Mais uma vez, Júlia, muito obrigado. Muito obrigado à Matriz Capital também por ceder aqui a participação da Júlia. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional do mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro é uma parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para vocês, investidores, aqui as melhores mentes do mercado para bater esse bate-papo com vocês, para compartilhar ideias, provocar vocês, às vezes, naquele tema que você não pode deixar de saber, às vezes naquele tema que você não sabia que precisava saber. Sempre para tornar você, investidor, um pouquinho melhor a cada dia. Quer saber mais de como a Com Dinheiro pode ajudar os seus investimentos ou seu negócio? Visite lá www.comdinheiro.com.br e deixe também seu contato. Se você tem um comentário sobre o programa, quer sugerir lá para a gente um convidado, quem você quer ver aqui conosco no Você com Dinheiro, manda lá para a gente no contato @comdinheiro.com.br. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência. Nós ficamos por aqui com o Você com Dinheiro de hoje. Até amanhã, nesse mesmo horário. BMC News. Informação que gera valor.